Olá, olá caminhantes, tudo bem com vocês? Eu tive um problema lá pelo YouTube, então eu vou fazer por aqui a live e depois eu deixo a gravação lá também, tá bom? Então, vamos começar por aqui. Oi, Manu. Melhoras para você aí. Então, vamos lá. Eu vou esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Espero que quem estava lá no YouTube consiga vir para cá. Eu vou falar um pouquinho sobre as energias do mês de setembro. Ai, que bom que você conseguiu vir para cá, Tânia. Que bom, Elisa também. Que bom, agora sim, que bom. O YouTube é um pouco complicado com a qualidade da internet que eu tenho aqui no mato. Então, tem que ser pelo Instagram mesmo, não tem jeito. Não consigo fugir desse bichinho aqui, chamado Instagram. Mas, enfim, eu vou começar então, e conforme, enfim, as pessoas forem chegando e se conectando, elas vão pegando as informações aí e depois sempre dá para assistir a gravação lá pelo YouTube. Eu acho que aqui também vai ficar disponível. Eu vou tentar ser breve, porque eu tenho uma tendência a falar demais, a ser mais prolixa, a gostar de me inspirar. É como se eu pegasse um caminho ali de inspiração e vai vindo informações, mas eu sempre confio na minha intuição, mais do que nas minhas anotações, que dessa vez foram até poucas, porque eu sabia que na live assim ia vir mais coisas, não adiantava eu ficar presa a palavras específicas, a maneiras de falar, que geralmente quando eu gravo vídeo no YouTube é mais fácil para mim, me ajuda melhor a direcionar. Mas o que a gente vai ter então para esse mês de setembro? Primeiro, que ele já começou com uma lua nova, que foi oficialmente ontem, às 10h30 da noite. Então, hoje nós estamos sob um céu de energia de lua nova. O Sol e a Lua, eles estão no signo de Virgem, que é o 6º signo do zodíaco, um arquétipo bastante prático, bastante voltado para coisas úteis, para coisas que façam sentido, né? Que tenham uma utilidade em si, ou que aquilo que a gente faça sirva por alguma coisa, sirva o outro, sirva, tem que servir. Então, servir, o serviço e a utilidade são coisas bastante virginianas. De maneira geral, é como se houvesse um guarda-chuva sobre nós, e ele vai ter essa influência. Eu não gosto muito dessa palavra, mas vai ter sim uma correlação com o que nós estamos vivendo hoje na nossa vida. Cada um à sua maneira, cada um com a sua especificidade, com o seu mapa, com o seu contexto de vida. Então, não tem como eu ser 100% assertiva, porque aqui eu tenho que falar de uma maneira muito generalizada, mas eu espero que cada um possa captar a informação necessária para si. Vai ter uma frase, às vezes, em tudo que eu falar, que vai servir para você. Vai ter alguma coisa ali que vai ressoar com o seu momento. Então, não tente também encaixar tudo ou levar tudo muito a sério, porque aqui nós estamos falando de um contexto muito geral, muito global. Então, a gente começa um mês muito alinhado com a energia da lua nova, início do mês,
que começa no início de semana. O que isso está nos dizendo? Comece algo, movimente-se. Mas não é um movimento desordenado, um movimento intuitivo, né? Que eu vou lá e faço o que está na minha cabeça. Não. Antes de tudo, é preciso se organizar. Antes de tudo, é preciso parar, refletir, planejar. Saber exatamente o que está na nossa mente e transferir isso para o papel e em seguida para a matéria. O Virgem, ele pede e ele empresta para a gente essa energia bastante cuidadosa, de cuidado com as coisas mesmo, de ter essa atenção aos detalhes. Então, eu já falei bastante sobre isso no Céu da Semana, né, no podcast que eu faço semanalmente. Então, essa primeira semana do mês já foi contemplada. Eu não quero ser repetitiva aqui, mas o mais importante, e ainda dá tempo, se possível, fazendo isso hoje, é ter intenções claras e sinceras. Porque a gente vive numa sociedade e num planeta que acaba projetando muito em questões materiais. E tá tudo bem, isso é válido, isso é até necessário para a gente viver essa experiência aqui na Terra. Mas a gente também acaba seguindo muito a ideia dos outros, os desejos dos outros, as intenções dos outros, sem saber se nos cabe, sem saber se ressoa, sem saber se faz sentido. E depois a gente não realiza e fica chateado e fica frustrado, mas na verdade não era o que a gente realmente queria, não era realmente algo nosso, feito, planejado pela nossa alma. Então tem essa questão. Ou pelo contrário, a gente realiza sim. E quando a gente se realiza, né, realiza aquilo e se realiza, aliás, a gente não se realiza. A gente não se sente realizado. Ou aquilo passa rápido, porque também não era o que a nossa alma queria. Então, para a gente evitar esse tipo de intenção distorcida, que não é pra gente, que não ressoa com o que a gente deseja de verdade. E eu vou falar, não existe nada geral para todos. Todos sim querem paz, amor, alegria, felicidade, abundância, liberdade, de uma maneira geral. Mas a maneira em que as pessoas sentem isso, como elas vão encontrar esse sentimento na vida, é através de experiências muito diferentes. Então, quando você estiver fazendo a sua lista de intenções, reflita para cada coisa que você colocar, o que você quer sentir com aquilo. Porque no fundo, a gente não busca o material, a gente busca o que aquilo vai nos proporcionar enquanto sentimento, enquanto sensação. Eu não quero um carro porque eu quero um carro. Eu quero a sensação que ter aquele carro me proporciona. Então, eu vou buscar, eu vou projetar nesse carro a realização dessa sensação. Eu posso buscar essa sensação de outras formas, para não me tornar escrava de uma única forma. Então, isso também é válido. A gente se libertar de certas prisões, que é aquela coisa da única forma, da única coisa, da única razão. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode criar muitas frustrações, muitas desilusões, muita quebra de expectativas, quando a gente aposta todas as nossas fichas numa única coisa. Então, nesse início de semana, nesse início de mês, com a lua nova em Virgem, a gente precisa
ter intenções claras, mas não colocar toda a nossa energia e toda a nossa expectativa na realização delas como condição para sentir alegria e felicidade. Então, a gente vai fazer a intenção, a gente vai colocar essa intenção e a gente vai soltar. E a gente vai viver a nossa vida no dia a dia, com muita tranquilidade, focando nos detalhes, e a gente vai fazer 2 movimentos durante o mês. Aqui é um convite, tá? Não que a gente vá, mas o convite é para fazer. Primeiro, se realizar nas coisas pequenas e dar muito valor para nossa rotina, porque é no dia a dia que a vida acontece. É nas coisas pequenas que a gente pode alcançar o pleno sentido de satisfação e felicidade. Porque se eu espero só quando eu tiver esse carro, como exemplo, quer dizer que nos outros 364 dias do ano, ou enfim, né, da vida, aí, colocando mais dias em questão, eu não vou ser feliz. Eu não vou me permitir. Eu só vou me permitir no dia que eu tiver esse carro. Até lá, eu reprimo a minha felicidade numa xícara de café que eu tomo, num banho gostoso, num momento que eu chego cansado e deito no sofá. Coisas pequenas. Então, a gente precisa ter a intenção clara, que ela venha do coração, refletir sobre o que eu quero sentir quando eu realizar aquilo e viver a minha vida. E nesse viver a vida significa buscar sentir alegria e satisfação todos os dias nas pequenas coisas, para que a gente não se torne refém apenas de coisas grandiosas e de eventos importantes. Então, tem essa questão. A segunda questão é soltar o controle, porque Virgem é um arquétipo extremamente controlador. E quem é virginiano aí, ou tem planetas em Virgem, sabe do que eu estou falando e talvez se reconheça. Então, se você é, pode comentar aqui para eu saber o que é essa sensação de querer que tudo seja e saia do seu jeito. Porque se eu coloco uma intenção e eu não consigo soltá-la, ela não se realiza. Ela não se realiza. Porque eu estou olhando para aquilo o tempo todo, tentando imaginar uma maneira de como isso pode acontecer. E aí eu travo o processo. Eu travo o decaimento do átomo. Eu bloqueio a função de onda, falando aqui em linguagem da física quântica. É como se a gente ficasse olhando o leite ferver, ou olhando o bolo assar, e parece que ele não assa, parece que o leite não ferve. Quando eu viro para o lado, quando eu me distraio, quer dizer, quando eu solto o quando, como, aí acontece. Assim é a vida. Então, uma dica para a gente viver esse mês da melhor forma é essa: solte o controle. Tenha sim intenções, faça planejamento, mas não seja muito rígido com esse planejamento também. Não seja radical, não espere que tudo saia milimetricamente da maneira que você planejou, porque isso vai gerar muita frustração, muita preocupação e muito atraso no processo, por tudo que eu acabei de explicar. Então, ok, esse é um primeiro momento, para essa semana principalmente, a questão da intenção para o mês. É legal, né? No início do mês, a gente tem uma intenção e às vezes pode ser algo subjetivo também. Eu quero ficar bem, eu quero me sentir em paz, eu quero ter felicidade. Não precisa ser nada prático. Mas Virgem, ele é um signo que pede atitudes práticas. Então, pelo menos uma coisa que seja algo prático.
ou que mesmo que seja algo mais subjetivo, como me sentir bem, que eu defina atitudes concretas de como eu vou fazer isso. É importante que a gente haja, que a gente tenha essa praticidade para lidar com as coisas, porque isso vai fazer com que elas se tornem mais fáceis. Inclusive, questões manuais, questões que você tem que fazer com as mãos, que você tem que resolver, que você tem que consertar, que você tem que escrever, essas questões assim materiais e concretas, até manuais, elas também são muito boas para esse período. Inclusive, como uma técnica de relaxamento. Então, se você puder fazer um trabalho manual, se você puder fazer jardinagem, já que é um signo de terra, se você puder fazer concertos em geral, pintar, enfim, o que você sentir. Mas se você puder colocar a mão na massa, essa sensação, né, do fazer, do concreto, ela também vai ajudar você a sair da mente analítica e controladora virginiana, porque ela tem esse lado também. Então, todos os signos, eles têm muitas facetas e muitas nuances. Então, a gente varia, a gente alterna, a gente fica ali naquele jogo, naquela onda que vai para lá, que vai para cá e que acaba fazendo com que a gente viva. A vida é isso, né? A vida, ela não é aquela linha reta. E isso faz da vida ser tão interessante, né? Ser tão magnífica, na verdade, essa palavra que me vem. Mas a gente pode delimitar ou delinear dentro desse guarda-chuva que eu comentei que a gente vai estar, né? Que é o guarda-chuva de Virgem, as gotas que a gente vai receber, a energia da qual a gente vai se embeber, que a gente vai acessar, que a gente vai absorver. Então, que seja a energia da organização, a energia da disciplina, a energia da praticidade, a energia do bem fazer, né? O bem fazer aqui é fazer com dedicação, fazer com vontade, fazer com esse desejo de utilidade, para que aquilo sirva para algo. Essa é a melhor maneira de aproveitar o arquétipo virginiano. E a gente precisa, ao mesmo tempo, fugir, evitar, né? Mas não assim tão fortemente ou conscientemente, para não acabar atraindo em vez de fugir, né? Como essa tendência de quanto mais eu foco naquilo, mais eu atraio. Mas que a gente fique atento quando estiver caindo nas armadilhas, que são o perfeccionismo, o excesso de crítica, nada nunca tá bom. Eu acho que todo mundo conhece também alguém virginiano ou que tem energia forte de virgem, nada nunca tá bom. Então, aquele excesso, né, de crítica, de perfeccionismo, é uma certa insegurança, porque como nada nunca tá bom, nem o que eu faço tá bom. Então, se diminui com muita facilidade e acaba querendo, por medo e por todas essas questões, controlar tudo e todos, controlar o processo, não confia, não entrega, não solta. Por quê? Porque a gente tem a questão dos opostos. Eu comentei no céu dessa semana essa questão dos opostos complementares, e no caso de Virgem, é peixes. Então, peixes é o soltar, peixes é o confiar. E a gente precisa acessar essa outra pontinha para equilibrar esse excesso virginiano e vice-versa, tá? Porque peixes também fica lá no mundo dos sonhos, fica lá em outras realidades e não consegue vir para a matéria, vir para a prática, que é o que Virgem tem de sobra. Então é uma troca, a gente joga com esses opostos e a gente consegue criar a partir dessas polaridades, encontrando o caminho do meio, encontrando o equilíbrio perfeito. Aí eu aproveito que eu falei de peixes para trazer
a data mais importante do mês, que vocês podem anotar aí, que é o dia 17 de setembro. É que vai acontecer às 11 da noite, vai ser bem no final do dia, então para quem está na Europa, Portugal, inclusive já vai ser madrugada do dia 18, a gente vai ter uma lua cheia no signo de Peixes. Só que essa lua cheia, ela vai vir junto com um eclipse. E quando tem eclipse no céu, a gente sente mais, a nossa vida sente mais. O que pode surgir? O que pode acontecer? Pode ser coisa muito sutil, então a gente fica mais ansioso, a gente fica mais nervoso, a gente fica impaciente, porque uma lua cheia naturalmente já traz essa energia. Então, insônia, rompantes emocionais, a gente se perde um pouco no mundo emocional, porque a lua representa as nossas emoções e isso fica bastante iluminado. Já quando tem um eclipse, é como se eu colocasse muito mais luz, muito mais força. E isso, na verdade, vai acelerar, vai, na verdade, iniciar um processo que vai durar até fevereiro de 2027. Então, o que acontecer, eu diria de já, tá? Dessa semana já, porque tem coisas que são movimentos maiores. O que começar a acontecer, o que começar a se mostrar, o que começar a aparecer aí no ar, vai ser um movimento na sua vida, em alguma área, em algum assunto, que vai reverberar, que vai pedir um trabalho aí duradouro, que vai durar até fevereiro de 2027. Isso vai cair em alguma área do seu mapa. Então, aqui eu não tenho como eu ser muito específica, porque eu teria que, enfim, falar de todas as áreas. Tem gente que nem sabe sobre o próprio mapa, mas o que eu posso dizer é que cada um vai sentir de uma forma. Então, mais do que saber de fora, o que vai acontecer, eu peço para você observa de dentro, observa o que acontece dentro, como você se sente internamente perto dessa data, não precisa ser só exatamente, e o que acontece na sua vida fora. E uma outra dica que eu dou é para você fazer uma conexão e fazer uma retrospectiva do que estava acontecendo na sua vida lá em 2015, 2016. Porque são eixos que se repetem. Então, o que estava acontecendo lá na sua vida, ou o que aconteceu naquela época, dá uma ideia do que pode acontecer agora. Pode não ser a mesma coisa, você está vivendo um outro momento da sua vida, é um outro contexto, mas pode sim trazer essa retrospectiva, esse pensar no passado, pode trazer alguns insights, pode trazer alguma percepção de, nossa, realmente é isso que estava acontecendo. Vou dar um exemplo, o meu exemplo. Nessa época, em 2015 e 2016, foi uma época em que eu reencontrei o meu marido e eu me mudei para a França. Então, em 2 anos, aconteceu toda essa virada na minha vida, eu me casei e eu sou pisciana. Então, outra coisa importante, aqui a gente está falando do eixo Virgem e Peixes. Quem tem esse eixo mais ativo no mapa vai sentir mais. Quem é pisciano, quem é virginiano, geminiano e sagitariano um pouquinho menos, mas ainda assim mais do que os outros signos. Quem tem ele em eixos mais fortes do mapa, que é a grande cruz do mapa. Então, assim, se você tem planetas, signos, se você tem o Sol, né, que é o seu signo solar, em Peixes ou Virgem, você com certeza já vai sentir mais. Então, observa, você já fica mais esperto. Só que ao mesmo tempo,
a gente ainda está vivendo o eixo dos eclipses de Áries e Libra. E o outro eclipse que vai acontecer logo no início de outubro, dia 2. O que acontece? Nesse dia 17, a gente vai entrar no que eu gosto de chamar portal de eclipses. Então vai ser 15 dias em que a energia fica muito intensa. Eu diria para vocês que, assim, 2024 está sendo desafiador, imagino, né, para vocês. Porque a energia, ela tá um pouco assim. Agora a gente está entrando na reta final dessa intensidade e a partir de outubro tende a dar uma melhorada, tá? Depois do eclipse. Mas por enquanto ainda vem mais ondas pela frente, né? Ondas de energia que geram acontecimentos, que geram sensações, que geram coisas internas que a gente precisa olhar, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa acolher em nós, perceber. Eu acho que a vida, ela só está nos trazendo oportunidades de autopercepção, de aperfeiçoamento. E Virgem fala muito sobre isso, fala muito sobre aperfeiçoar, mais do que perfeição, porque a perfeição, ela parece um ponto estático que eu tenho que alcançar. O aperfeiçoamento, ele é uma escada que eu tô sempre subindo, que eu tô sempre melhorando, que eu tô sempre chegando a um novo patamar. E a vida, ela é assim, ela é cíclica. Ela vai girando e essa espiral, ela vai subindo. É uma espiral, né? Então, tudo que nos acontece vem muito de encontro ao nosso nível de consciência. Talvez num outro momento da sua vida você não conseguiria lidar com o que está acontecendo agora. E se aconteceu, se chegou, é porque você dá conta, é porque você está pronto para lidar. E porque de alguma forma isso vai encaixar uma pecinha, uma casinha a mais no seu grande quadro de evolução. Quando a gente está vivendo a vírgula, quando a gente está olhando para aquele pontinho, é muito desafiador, sim. E é o que aquele momento pede para a gente olhar, sentir, enfim, né? É o que é. Mas quando eu dou um zoom de fora, parece que aquela vírgula, que era gigantesca de perto, ela se torna um pontinho minúsculo. É a mesma questão de olhar para a Terra. Se você olha assim, ela é tão grande, ela é tão gigantesca, mas se a gente vir uma foto do espaço, ela é uma estrelinha, de longe ela é só um pontinho brilhante. Então, do mesmo jeito que a gente olha para o céu hoje e vê muitos pontinhos, pode ter certeza que ali tem vida acontecendo. E tem pessoas vivendo seus dramas pessoais, pessoas, né? Em outras formas também, não dá para saber se é humano ou não, enfim. Mas eu quero que você entenda essa questão do relativismo, do ponto de vista e do quanto isso faz diferença na maneira como a gente lida com as questões da nossa vida. Relativizar, isso ajuda muito. Então tá, né? Depois do dia 10 ali, a gente já vai começar a sentir com bastante força esse eclipse chegando, porque a força energética de um eclipse, ela abrange um período maior, não é só no dia 17, pode sim começar a acontecer coisas, ou você sentir coisas desde antes, e é o ponto mais alto do mês, é o momento de ápice, tá? E por que é importante observar então? Porque ele vai ser o start, ele vai ser o gatilho, ele vai ser o primeiro eclipse desse eixo Virgem e Peixes, que vai acontecer, esses eclipses vão se alternar entre Peixes e Virgem, até fevereiro de 2027. É uma fase da nossa vida, é um momento da nossa jornada que pede despertar espiritual,
lidar com a vida de uma maneira mais prática, porque é o que esse eixo trabalha. Esse equilíbrio, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Em alguns momentos eu preciso ser mais prática, lidar com as coisas concretas de uma maneira mais concreta, e outros me conectar com mais facilidade, acreditar, confiar no invisível, porque ele é tão real quanto aquilo que a gente vê com esses olhos físicos, tá? Então, tem esses dois momentos, eu marcaria o mês muito dessa forma. Aí, lá no dia 17 e 18, eu chego no ápice, tudo transborda, a vida acontece, né? As coisas vêm, e depois eu tenho a queda energética, né? Então, a luz diminuindo, e vamos pensar até no dia mesmo, né? Então, o ápice, o meio-dia é o momento que eu tô vendo tudo, que eu tô ali no auge da minha energia, e depois começa a baixar a luz para que a gente possa descansar. Quando a gente vai dormir, a gente vai, coloca uma meia luz, a gente não quer uma coisa muito clara, a gente não quer uma coisa que fira os nossos olhos, a gente quer uma coisa mais suave, uma coisa mais tranquila. E o final do mês, com a energia da lua minguante, deixa eu ver o dia 24. Aí fecha o mês com uma energia muito mais lenta, muito mais leve, para a gente poder absorver, para a gente fazer a triagem de tudo que aconteceu durante o mês. Colher os aprendizados, soltar, deixar o que não faz sentido, né? Fazer essa triagem mesmo e escolher, selecionar o que eu carrego comigo. Pensa no mês, então, de uma maneira mais prática, focando nas coisas mais importantes, que precisam de todo o seu foco, de toda a sua energia para o início do mês. Os primeiros 15 dias precisam ter um foco naquilo que vai precisar muito da nossa energia, porque ela vai estar mais alta, ela vai estar mais forte e ela vai estar mais prática. Conforme o mês for passando, a nossa energia vai baixando. Então, chegando o final do mês, a gente precisa ter mais flexibilidade para diminuir os estímulos, para diminuir as demandas. Claro, a gente vive uma vida numa sociedade muito linearizada. Ela acha que tudo está sempre igual e ela não tem essa projeção do sobe e desce. Apesar de tudo indicar isso, a natureza, os gráficos, até, né, a bolsa, coisas assim, tudo que tem uma representação, a gente percebe o alto e baixo. Mas a sociedade acha que a gente tem que ser assim, né? Os dias são sempre iguais, as semanas são sempre iguais, os meses estão sempre iguais, como se a gente precisasse estar sempre igual. A gente tira férias no mesmo momento do ano e todo mundo igual também, né? Então, todo mundo tem que viver o mesmo ciclo do mesmo jeito, né? Muito enquadrado, muito cartesiano, que é o momento aí que a gente está vivendo na sociedade, né? Muito quadrado, muito linear. Só que todo o resto mostra que não é assim. Então, dentro do que você puder e dentro do que você conseguir, ter essa flexibilidade para no final do mês desacelerar, pegar mais leve, ter menos compromissos, usar para rever, para refletir, para revisar, né? Então, eu vou aqui olhar para essa questão. Não é um momento de coisas novas. Claro, pode ser que o seu movimento do início do mês, ele só aconteça lá no final do mês, mas aí é um resultado. A gente acha que está começando algo, então, sei lá, uma mudança de casa, comecei algum emprego, mas não está começando ali, começou no movimento anterior, primeiro com a sua intenção, segundo com o seu trabalho, de ir lá, de fazer a sua parte, e aquele momento é o fechamento desse projeto, né? Eu ia falar os dois, saiu engraçado. Mas é a coroação ali, tá? Então pode acontecer também, não é que tudo vai estar sempre casadinho, tudo sempre alinhadinho, tá? Mas é só pra gente ter uma noção e um direcionamento pra gente viver o mês
da melhor forma, para a gente ter essa clareza de que se eu estou alinhada com os ciclos cósmicos, a minha vida tende a fluir melhor. Se eu vou contra esses ciclos, pode também funcionar, dá certo, mas exige mais esforço. É como se a gente estivesse nadando contra a corrente, tá? Ok. Então, esses são os pontos mais importantes. E é interessante porque junto com o eclipse no dia 17, vai ter o dia mais benéfico do mês no céu, tá? O céu muito favorável, com muita abertura, que é o dia 15 de setembro. Dia 15, ele vai ter um encontro, na verdade uma conversa ali no céu de dois benéficos para a astrologia, que é Vênus e Júpiter. Ambos estão em signos de ar, então eles conversam muito bem e eles falam muito das nossas relações. Então é um fim de semana para você estar com pessoas que te fazem bem, que você ama, fazer networking, fazer um encontro, fazer uma viagem, tudo que se refira a esses assuntos. Então, conversas importantes, viagens, estar com pessoas, e essas pessoas podem ser amigos, pode ser família, pode ser pessoas que te façam bem, né? Um momento ali de trocas, muito favorável para isso. E também, como é um encontro no elemento ar muito positivo, favorece também o florescer de novas ideias, de novas percepções, de novos insights. E perto de um eclipse, isso ajuda muito a gente compreender melhor o que está acontecendo com a gente na nossa vida, porque esse eclipse do meio do mês, ele vai ser em peixes, então é uma lua cheia em peixes. Isso significa que nós podemos estar muito afetados emocionalmente, muito sensíveis, as coisas muito confusas, e esse aspecto, ele ajuda a trazer clareza, a trazer uma nova percepção, a clarear a mente e trazer esse apoio mental, né, uma mente positiva, clara, para não deixar a gente sucumbir a toda essa bagunça emocional que o elemento água pode trazer, né? E o eclipse agitando ali todo aquele processo emocional. Então, isso vai ser muito bom. Aí, só de uma maneira geral, eu quero falar de uma última questão no céu que vai também influenciar bastante a gente, que é um sol muito movimentado também nessa mesma época. Então, tudo vai estar acontecendo ali entre o dia 15 e o dia 20. Esses 5 dias, eles vão ser o ápice do mês. Então, é o momento em que parece que tudo acontece, em que tudo transborda, em que tudo vem à tona. E esse sol, se despedindo de Virgem, bem no finalzinho de Virgem, ele vai fazer um trígono com Urano, uma oposição com Netuno e um trígono com Plutão 3 dias seguidos antes de entrar em Libra. O que isso pode trazer? Pode trazer todos esses processos que eu falei para vocês desde o início aqui da live, desde o início do mês, chegando num momento ali de clareza, de conclusão, a prova, sabe assim, aquele momento de prova. Vamos ver se você vai tomar uma atitude para mudar, que é esse trígono com Urano. Vamos ver se você realmente está disposto a se organizar melhor, a fazer o que tem que ser feito. Então, uma energia muito favorável para mudanças e ajustes na rotina. Depois, com o Netuno, vai vir ainda um pouco desse resquício do eclipse de confusão, de não saber muito bem o que fazer, para onde ir, o que eu estou fazendo aqui, ou o que eu quero da minha vida. Um momento ali em que a gente repensa
em que a gente reflete e talvez se sinta assim um pouco sem chão, tá? Falta de praticidade. Mas logo em seguida, o trígono com Plutão, que voltou pela última vez para Capricórnio, vai favorecer com que a gente se cure de vez, com que a gente vá muito a fundo nas nossas questões e perceba os padrões, para que a gente possa, de fato, seguir em frente. Porque senão, a gente fica sempre voltando. A gente acha que a gente avançou, mas a gente sempre volta àquele ponto. E aquele ponto é a crença, o padrão, a ferida, o trauma, a questão central, o cerne de todas as outras questões que eu estou vivendo na minha vida naquele momento. Porque muitas questões são apenas desdobramentos de algo central, principal na minha vida. E esse processo aqui, né, favorável entre Sol e Plutão, esse aspecto, na verdade, ele favorece esse mergulho e essa cura de uma maneira bastante concreta. Provavelmente ela vai passar por ações práticas. Ela vai passar por assumir responsabilidade, por se tornar disciplinado, mudar atitudes, mudar questões, assim, eu vou ter que mudar alguma coisa palpável na minha vida. Nem tudo é psíquico, né? Ela vem, ela fica armazenado sim lá, mas se eu não mudar na minha rotina os gatilhos que acessam essas questões, eu não vou conseguir mudar de fato, porque em algum momento eu volto para aquele ponto, como eu acabei de comentar. Então, isso vai ser bem forte também. E aí, dia 22, depois desse aspecto, o Sol entra em Libra, aí já começa a trazer uma leveza maior, a gente já começa a sentir o novo ciclo chegando. A Lua Nova em Libra do dia 2 de outubro vai ser outro eclipse. Então, assim, são cenas do próximo capítulo, tá? Vamos ficar, por enquanto, com as questões virginianas, que tem tudo a ver com tudo que eu falei até aqui, tá? Então, eu acho que em relação ao céu, é isso que eu tinha para trazer. Eu vou fechar, e dessa vez eu inverti, com a numerologia. E depois eu vou tirar uma cartinha, tá bom? Para cada um, eu vou pedir para vocês escolherem e fazer como eu sempre faço, só que ao vivo. Numerologia. Ela só complementa, ela só confirma as questões que a gente viu astrologicamente e vice-versa, porque a gente está falando do mesmo mês, a gente está falando da mesma coisa. Não tem como eu falar tudo isso e aí a numerologia falar outra coisa completamente diferente. Mas eu gosto de trazer essa abordagem também com essa confirmação. Então, a gente está em setembro, no mês 9, porque setembro sempre vai ser o 9º mês do ano e trazer essa energia do 9. O número 9, ele é o final, ele é o último, porque no ciclo numerológico começa no 1 e termina no 9 e vai se repetindo, tá? Então, o 9, ele fala de finalização de ciclo, ele fala de fechamento e ele fala de um processo, para isso acontecer, que precisa que a gente reflita, que a gente reveja, que a gente se desapegue, que a gente passe ali por um momento em que antes do novo ciclo chegar, e no caso vai ser outubro, que é o mês 1, né? Que a gente faça ali alguns ajustes, tá? Então, é um mês que vai pedir pra gente cura, transformação, transmutação, para a gente deixar algumas coisas de lado, para abrir espaço para coisas novas chegarem no momento adequado. Se a gente não se prepara, se a gente não se alinha, pode chegar na nossa vida e a gente não vê, ou a gente descarta, a gente não consegue acolher, a gente não consegue receber. Por quê? Porque a mão tá cheia já.
porque a mochila tá cheia já. E por conta do meu foco naquilo que eu tenho e que eu quero manter com o meu apego, eu não consigo me abrir e eu não consigo nem ver, nem perceber o que tá ali diante de mim, como uma oportunidade, como uma novidade. Eu não vejo, porque não existe alinhamento vibracional. Então é muito importante em setembro a gente fazer esse processo bem virginiano, porque sempre vai ter também a ver com a energia de virgem, de limpeza, tá? Um processo de limpeza, um processo de depuração. Aqui na Europa é bem interessante, porque as estações elas são bem marcadas. E agora, no dia 22 de setembro, a gente vai ter a chegada do outono aqui e da primavera no Brasil. Mas no Brasil, como é menos marcado, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, talvez algumas pessoas fizessem sim, mas não é uma cultura geral. Mas aqui eles fazem uma limpeza de estação, uma mudança de estação em que vai ter ali uma limpeza, né? Eles fazem muito mais na primavera, porque é quando, né, muda do frio para o calor, então aquela energia de abertura, deixa eu limpar tudo e tal, mas geralmente ali nas mudanças de estação, principalmente outono e primavera, mas primavera sempre tem, todo europeu faz a limpeza de primavera, agora também é um momento adequado. Então, no Brasil é legal porque agora vai ser essa chegada da primavera, então um momento ali de realmente fazer uma boa limpeza, fazer um processo externo em casa mesmo, uma limpeza física, mas fazer essa limpeza interna também. Fazer essa limpeza dentro para acolher um novo momento, para acolher uma nova versão sua. Porque a gente não percebe o quanto a gente muda. A gente foca só naquilo que não muda, tá sempre igual, porque as coisas não mudam, porque tal coisa não acontece. Mas a gente olhando para trás, 10 anos atrás, para dar um exemplo, a gente percebe o quanto a gente mudou e a nossa vida mudou. Só que a gente vive numa sociedade muito imediatista. E a gente quer essas mudanças para ontem. A gente quer essas mudanças visíveis. E a gente não confia no processo de mudança. Mudar é um processo. Mesmo a mudança física, vou mudar de casa. Não chega alguém na sua porta hoje, bate e fala, você quer mudar amanhã? A mudança é um processo. Você primeiro decidiu, você procurou outro lugar, você se arrumou, todas as coisas, empacotou, mudou. Então a mudança não tem como ser já rápida. Ninguém dá conta. O nosso sistema, ele precisa de uma preparação. E quanto maior a mudança, maior a necessidade de preparação. É só a gente perceber como as crianças sofrem com as mudanças. A gente ainda tem aquele mesmo sistema. O ser humano, ele precisa do que é conhecido. É no conhecido que ele se sente seguro. Por isso que muitas pessoas ficam presas na zona de conforto. Tá difícil, tá ruim, tá chato, mas é o conhecido. O conhecido, ele traz segurança. Então, o primeiro passo para mudar é se incomodar. Se não está incomodando o suficiente, por pior que seja, ou por pior que pareça, porque não é tão pior assim, senão a gente teria feito o processo ali de mudança, a gente vai continuar. Então, tudo isso para a gente refletir no 9 aqui, que ele fala muito sobre isso. E o 9, ele é o número da expansão da consciência. Então, antes de qualquer mudança, eu preciso tomar consciência de algum fato, de alguma questão, de que eu preciso mudar. Sem tomada de consciência,
não acontece nem o fechamento, nem a mudança para o novo ciclo. Então, que setembro seja esse mês de tomada de consciência, para que a gente possa passar por mais um degrau, mais uma fase desse processo de mudança. Começa a pensar na mudança como um processo e não como um acontecimento, porque senão a gente fica sempre ali na espera de que as coisas mudem. Mas as coisas, elas estão mudando gradativamente a cada dia. E tudo começa com uma decisão, tá bom? Falei de uma maneira geral do 9, porque setembro é um mês 9, todo ano vai ser. Só que eu sempre explico logo em seguida que para a numerologia eu preciso olhar para o mês universal, que é a soma desse 9 de setembro com o mês 8, que é 2024. E aí eu somo os dois, vai dar 17, 1 mais 7 vai dar 8. Então, setembro é um mês universal 8, setembro de 2024, tá? Então, aqui eu estou falando desse mês especificamente. Setembro, de uma maneira geral, todo ano vai ter essa energia do 9. Mas, esse mês especificamente, ele traz essa energia do 8, que é um número muito cobiçado para a numerologia, que é o número da abundância, é o número da matéria, da materialização, é o número de realização pessoal, mas da mesma forma é um processo. Então, para chegar no 8 masterizado, né, perfeito ali no seu estado mais puro, eu preciso trabalhar o meu desenvolvimento pessoal, meu empoderamento, eu preciso sentir que eu tenho a capacidade de co-criar, de materializar, que eu mereço abundância para que ela venha até mim. Então, é um processo também. E pede para a gente, então, esse mês, trabalhar essas questões. Trabalhar nossa autoestima, trabalhar a nossa capacidade de materializar, de viver em paz e com consciência as questões materiais. É um número relacionado à colheita. E é interessante porque Virgem é um signo também relacionado à colheita. E fala muito desse processo de a gente vai colher o que a gente plantou. Não adianta querer colher uma coisa que a gente nunca plantou. Ou querer colher uma coisa diferente do que a gente plantou. Como aquele exemplo, né? Não adianta eu plantar morango e querer colher laranja. E aí eu fico ali esperando a laranja, ela não vai vir, porque eu não plantei aquilo. Então é um momento também, setembro, de colheita de tudo que a gente plantou durante o ano. Todas as minhas intenções, todas as minhas ações, tudo que eu fiz, que eu trabalhei, que eu intencionei, vai trazer para a colheita que eu estou vivendo aqui. Então, eu quero que você perceba, sob esse olhar, que você observe que o que estiver acontecendo com você é colheita. Por mais que você não tenha consciência do plantio, não tem como a gente colher algo que a gente não plantou. Então, a gente já sabe. De alguma forma, às vezes a gente planta pelo medo. Então, eu planto medo. Tudo eu tenho medo. Tudo eu fico ali naquele receio, naquela preocupação. Eu vou colher uma situação de medo. Então, começar a perceber essa correlação muito direta e muito importante entre o que eu semeio na minha mente, através dos meus pensamentos, das minhas intenções, que me levam a agir de determinada forma e fazem algo acontecer na minha realidade, que é a colheita. Então, setembro vai ficar muito claro o que eu plantei em 2024, porque vai ser o mês da colheita, tá bom? Ok. Então, a gente tem aí todo esse panorama geral. Nem sei por quanto tempo eu falei, né? Mas eu acho que eu consegui falar tudo o que eu queria. E eu quero fechar com uma cartinha, com uma mensagem do tarô direcionada.
Então eu vou, em vez de tirar uma geral para todo mundo, eu quero que você que está me ouvindo, seja aqui ao vivo, seja na gravação, feche os seus olhos agora, respire fundo e pense em um número de 1 a 3. 1, 2 ou 3. E deixa pular na sua mente um deles, ou quando eu falei um deles te veio, veio com mais força. E eu vou tirar agora uma cartinha para cada um dos números, para quem escolheu cada um. E eu tô usando esse oráculo lindo aqui que eu ganhei de presente da Marina, uma caminhante querida, que é o oráculo da transição planetária. Eu gosto muito dele porque ele é curto, conciso e traz uma mensagem muito bonita, muito clara e que traz um direcionamento. Então, para fazer essas tiragens rápidas, ele funciona muito bem, tá bom? Então, para quem escolheu a cartinha número 1, saiu com a carta aceitação. Tá dando um pouco de reflexo. Mas, ó, é uma pessoa, aqui tem a Terra, tá vendo também? Uma pessoa pensando na vida. Então, essa mensagem, essa carta, aliás, ela tem uma mensagem muito clara, que nesse mês você precisa trabalhar a sua aceitação. E vai muito em direção à questão da energia virginiana que eu falei, de excesso de controle. Como que a gente lida com excesso de controle, com aceitação? A melhor forma de trabalhar o controle é aceitando as coisas como são, o tempo das coisas como eles estão, né? O processo ali acontecendo. Então, você precisa trabalhar a aceitação. Como é uma mensagem curta, eu vou ler ela rapidinho aqui para quem tirou a carta número 1, tá bom? Contemplar as mudanças que já prenunciam o nascimento de uma nova terra. A sabedoria maior consiste em aceitar os acontecimentos que não podem ser mudados. Respirar profundamente, enxergando além dos olhos da terceira dimensão. Permitir-se seguir o fluxo das águas do grande rio da vida, na certeza de que o planeta cumpre seu programa de evolução. Então, você precisa aceitar que você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, que o que está acontecendo na sua vida é o certo para a sua evolução. Isso não significa que precisa continuar sendo assim. A gente confunde muito aceitação com continuação. Então, a gente acha que se eu aceitar é aquilo, vai ser aquilo e pronto. Então, a gente não percebe que a aceitação é o fim, é o corte. Se eu aceitei, tá bom, acabou. E a gente acha que não, se eu aceitei, aí continua. E é o contrário. Então, que isso ajude você aí durante esse mês. Quem tirou a carta número 1 aí? Quem quer me falar? Se ajudou, se fez sentido, mas guarda bem essa mensagem para você, tá bom? Carta número 2. Saiu. Estar presente. Então, é uma carta linda, ó, com girassol, uma menina. E ela fala justamente desse movimento de presença. É interessante porque eu usei esse oráculo nas energias do mês passado, só que eu gravei em vídeo. E eu acho que saíram essas duas cartas. Eu estou me lembrando vagamente que tinha essas duas cartas. E eu embaralhei, tirei 3 cartinhas, não vi, coloquei aqui e tô tirando, né? É só para avançar, acelerar aqui o processo agora. E o mês passado também, eu tirei 3 ali, enfim. Eu percebo muito nesses anos todos, tirando cartinha, trazendo mensagens, que elas se repetem muito, porque é a mesma egrégora. Porque são as mesmas pessoas e elas precisam trabalhar aquilo. Então, sair a mesma carta é um reforço. Tipo, é isso mesmo. Você continua tendo que trabalhar isso. Porque você não trabalhou ou porque você não trabalhou o suficiente.
Então, é isso. Quando reforça, fala, é isso, não é outra coisa. Então, foca nisso, não ignora a mensagem, né? Então, a carta número 2, ela pede para você estar mais presente. Isso significa melhorar o seu foco. Isso significa trabalhar a sua ansiedade. Isso significa você não ficar muito focando no externo, na vida dos outros, nas redes sociais. Você vai ter que dar uma recolhida para ficar mais com você. Então, a presença, ela pede esse foco, essa consciência em si mesmo, principalmente, tá? Então, setembro é o mês de focar, é o mês de estar presente naquilo que você faz. Significa que você está muito disperso, que você está muito perdido. E aí você precisa do quê? De presença, de consciência. Quando você está presente, a sua consciência está ali. Quando você não está presente, é só o seu ego, é só o seu... como se fosse uma sombra que está ali, sabe? Não está 100%. Então, treina mais a sua consciência presente. Treina mais estar no presente. Significa que você está muito no futuro, com muita ansiedade, está muito no passado, com muitas memórias doloridas, traumatizantes. Presente, presença. É o que você precisa nesse momento, tá? Eu vou ler a mensaginha. Na presença, a plenitude do ser, que nos permite enxergar além. Então, só na presença você vê além, senão você fica preso no padrão ali. Entender os códigos, permanecer no eixo. Então, também abre a gente para sincronicidades. E sustentar a pura energia primordial. A força criadora que nos mantém alertas, conscientes e lúcidos. Sujeitos de nossas escolhas, protagonistas de nossas jornadas. Quando a gente está presente, a gente deixa de ser vítima, a gente se torna protagonista, porque a gente pode escolher com consciência. Quantas vezes a gente reagiu inconscientemente, automaticamente? A gente não estava presente ali. Então, a gente acaba sendo mais afetado, a gente se sente mais lesado. Na presença, eu consigo responder à altura. Quando eu estou presente, eu estou na minha alma, eu não estou no meu ego. Então, isso também é muito importante, tá? Vai ficar gravado, tá, gente? Na verdade, agora acho que já fica gravado aqui, mas eu também vou subir no YouTube amanhã. Hoje eu não vou conseguir, que já tá tarde aqui. Tá? Cartinha número 3. Você saiu com a carta reaprender. Tá ao contrário, para mim tava difícil ler. Então, mais uma vez aqui a Terra, né? E eu acho muito linda essa cartinha como um lembrete de que a Terra é uma grande escola. E que a gente pode reaprender o tempo todo. Que nós podemos nos tornar alunos. A gente pode ter um olhar mais humilde para as coisas. Quanto mais a gente é o sabe tudo, quanto mais a gente é aquele que já sabe de tudo, já descobriu tudo, já tem a verdade universal, sabe? Assim, o dono da verdade, mais a gente se fecha para as coisas que podem surgir na nossa vida. A gente se fecha para viver novas experiências. A gente precisa resgatar essa postura de eterno aprendiz, porque sempre podemos aprender coisas novas. E quando a gente aprende, a gente evolui. Quando a gente estagna, a gente não consegue sair daqui. Não consegue, a gente fica preso nesse ciclo, tá? Então, vai ser muito importante para você, até no sentido prático, tá? Buscar algum conhecimento novo, aprender mesmo, né, no sentido de estudante. Então, fazer algum curso, buscar algum conhecimento e, num sentido mais subjetivo, perceber quando você está sendo muito rígido, muito dono da verdade, muito faça só do meu jeito, não está se abrindo para novas possibilidades. Isso pode ajudar também, tá?
se coloca nessa postura do aprendiz, porque pode ter certeza que grandes lições e grandes experiências podem surgir daí, tá? Isso vai ajudar muito. Então, eu vou ler o trechinho aqui, né? A cartinha. Para que possa surgir a nova terra, é preciso resgatar a criança que nos habita e reaprender a viver com inocência, inteireza e plenitude. O momento nos conclama a deixar para trás tudo aquilo que não tem mais sentido, para traçar o novo caminho de aprendizado onde prevaleça o essencial. Muito linda a mensagem. Então, até a carta ela já tinha as crianças ali e se colocar nessa postura da criança, né? Da inocência, da curiosidade e não do adulto dono da verdade, tá? E isso vai trazer para você novas percepções, novas experiências e com certeza vai transformar o seu mês num mês muito mais interessante e gostoso de se viver. E é isso que eu tenho para trazer hoje, dia 9/9, que já é semana que vem, inclusive, tem um portal, né? Todo mês, números iguais, então são portais de consciência, o portal 9, que é um número bem interessante. Então, eu vou ver se eu consigo deixar uma meditação gravada lá no YouTube, eu divulgo por aqui, então fiquem atentos. Vai ter gravação aqui agora, já vai ficar. Depois eu vou subir no YouTube e até amanhã eu pretendo conseguir já colocar lá. E para fechar, eu só queria deixar um último recadinho, que é o lançamento do meu Guia Astrológico 2025. Ele já está no forno, sendo finalizado. Esse mês eu consigo fechar, revisar, colocar ele na Amazon. Eu vou fazer por lá, né? Apenas pela Amazon. Autopublicação, né? Então, livre demanda, cada um vai ter o seu e vai ser impresso sob demanda. Então, tem uma lista de interesse, se você quiser ser avisado, a data exata, que eu ainda não sei quando eu lançar, o valor, desconto, é só você se inscrever no link que tá no meu perfil do Instagram e eu posto de vez em quando também aí para vocês no Stories, no Telegram. E eu agradeço de coração quem ficou comigo aqui até o fim dessa live e também da gravação depois. Eu honro muito vocês, eu amo estar aqui. Eu espero de verdade em breve estar de volta, assim, de uma maneira mais pessoal, mais próxima que o ao vivo traz, tá bom? Se você gostou, lembra de deixar o seu like aqui no YouTube, na gravação, ou me avisar, enfim, se você gosta de ter ao vivo, né? Se isso faz diferença, se é mais legal para você. Isso ajuda muito a me incentivar a estar mais aqui, a trazer coisas para vocês, tá bom? Beijo no coração, um excelente mês de setembro, um ótimo eclipse pra gente, que ele traga muita clareza e tudo que a gente precisa para viver essa etapa da nossa vida com consciência e muita confiança, porque ela ajuda a gente a seguir, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.